Por que que eu vou gravar? Porque eu preciso passar esse conteúdo depois para aqueles que não, por algum motivo, não estão assistindo, tá? Massa, todos aceitaram? Show de bola. Vamos lá, deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu dar só um abraço para quem chegou depois, tá? Então, Felipe, Fernandão, Zenon, bom dia, meninos, sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer imenso, né, começar essa aula com vocês hoje. E eu espero que todo o conteúdo passado ele seja aproveitado no máximo, tá? Então, vou tentar dinamizar e fazer desse encontro virtual o mais próximo de um encontro físico, tá certo? Pronto, já aceitaram, Zenon, então fique tranquilo. Basta o primeiro aceitar e aí a gravação ela inicia. Fique tranquilo, tá bom? Vamos lá, galera. Bom, mais uma vez, se faz necessário, dar aqueles avisos iniciais, tá? Então, ó, eu vou dar um tempinho no final para que vocês abram vídeo, para que vocês abram áudio e interajam entre vocês. Mas durante a aula eu peço que apenas o chat fique aberto e que vocês evitem usar a câmera e o microfone, porque isso reduz a qualidade da transmissão. Nós sabemos que, infelizmente, a nossa internet ela ainda é um tanto aquém do que merecemos. Então, por isso, eu peço compreensão de todos, tá? Então, só chat aberto, mensagens o tempo todo. Qualquer dúvida ou quaisquer dúvidas, vocês podem tirar via mensagem e eu vou dando uma lida e tirando dúvidas uma após outra, beleza? Vamos lá? Simbora? Bom, mas isso, Maria Eduarda, prazer. Bom dia, querida. Como eu disse, eu ia dar 5 minutos de tolerância para os atrasildos. Então faltam 3 minutos, tá, galera? Eu peço que ninguém mais saia e permaneçam na sala, porque eu já começo a controlar e montar todo o material, expor toda a aula de uma única vez. Tá certo? Bom, eu fiz uma pergunta para alguns e eu vou repetir para aqueles que entraram depois. E aí, como é que tá esse tempo de reclusão? Como é que tá esse tempo de isolamento? Vocês estão bem? Mais uma vez, eu peço a todos que desliguem vídeo e microfone, tá, pessoal? Pronto, conseguiu botar no computador massa, Lu. Maravilha. Assim você vai ter mais estabilidade no vídeo e alguns recursos eles são maximizados no computador. Por exemplo, eu vou passar alguns PowerPoints agora, mais adiante, eu vou precisar que você visualize. E a visualização no celular, ela querendo ou não, ela é um tanto comprometida, tá certo? Massa. A gente acaba perdendo um pouco na qualidade do vídeo, porque as câmeras dos iPhones são extremamente superiores, mas vocês ganham na dinamicidade do uso do PowerPoint, tá? E aí, quem já, quem já está se adaptando a essa nova realidade das aulas online? Como é que está? Como é que está sendo a experiência? Falem para mim, como tem sido esse tempo de reclusão? As cobranças continuam as mesmas? Papai e mamãe continuam pegando pesado nas cobranças? Oh, muito tédio, né? Também. Cara, a gente só sente falta da escola, de fato, quando ela presencialmente não está entre nós, né? Mas, como eu disse logo aos que chegaram primeiro, esse é um período que vai passar, tá? A tranquilidade e a tranquilidade e a obediência quanto às regras propostas pelo Estado, elas são importantes. Então, evitem ao máximo sair. Mais uma vez, não se faz, nunca é demais dar esses recadinhos. Evitem ao máximo sair, respeitem esse período de reclusão, de isolamento, para que esse tão sério vírus não nos traga consequências outras, tá? Certo? Rafa, bom dia. Prazer em tê-lo aqui, cara. Tá me ouvindo direitinho? Bom, promessa cumprida, vamos começar. 10:05, né? Vamos lá.
Simbora? Olê, todos nós, cara. Tá difícil ficar tanto tempo em casa. Como eu tava dizendo, a gente só sente falta, de fato, da escola física presencialmente quando ela não se concretiza, né? A gente reclama da rotina, mas a rotina faz uma falta danada. Então vamos lá. Foi que eu pensei pra aula de hoje, cara. Fernandão, ele entra já. Ele deve estar com algum problema de transmissão, Zé, não. Na transmissão. Não se preocupe, tá? Entra já já. Então, ó, foi que eu pensei para a aula de hoje, garotinhos. Eu pensei em trabalhar justamente os tipos de argumento, que era basicamente o cronograma, toda a rotina de cronogramas que eu tinha pensado para as aulas presenciais, né? Como vocês perceberam, eu tinha trabalhado competências 2, 5 e 4 e deixei competências 3 e 1, né, para aulas posteriores. Então, hoje, damos início à análise da competência 3 e dos tipos de argumento usados dentro da dissertação argumentativa. Então, como vai ser a aula de hoje? Eu vou expor alguns panoramas, algumas perspectivas interessantes quanto ao que se produz para a competência 3, quanto ao que se produz nos argumentos e como selecionar, organizar e dispor tais argumentos, para que eles sejam de fato feitos de maneira consistente. Lembrando que a dissertação argumentativa pede, preconiza, exige um uso consistente de argumentos. Vamos lá. Eu primeiro coloco a seguinte pergunta retórica para vocês: o que é argumentar? Como argumentar e para quê? E essa pergunta retórica, ela traz várias implicações. Primeira grande implicação: o argumento se faz necessário para mostrar um ponto de vista. E eu já disse em outras aulas, galera, né, para quem lembra, que a dissertação argumentativa nada mais é do que a defesa de um ponto de vista sobre um problema existente no tema. Mais uma vez, eu preciso deixar bem claro: dissertar nada mais é do que argumentar sobre uma defesa de ponto de vista ou defender um ponto de vista acerca de um problema presente no tema. E aí, a tradição gramatical, né, os tipos de argumento, ou as disposições argumentativas, nos colocam não apenas um tipo de argumento, mas ela traz uma sequência e alguns tipos diferentes. E eu quero passar hoje por todos eles, tá certo? Samarinha, prazer tê-la aqui na aula. Seja muito bem-vinda, tá? Então vamos lá. Fernando voltou? Massa, maravilha. Vamos lá. É de extrema importância que vocês entendam que cada texto, cada dissertação exige, pede argumentos. E esses argumentos, eles não necessariamente podem ser feitos de uma forma única. Existem diversos tipos, vários tipos, e são eles que nós vamos discutir hoje. São sobre eles que nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá? Para isso, galera, eu vou precisar expor o material para vocês em PowerPoint. E aí eu vou dar acesso a vocês sobre o meu computador, sobre o meu PC. Então vou abrir aqui para vocês um material para que a gente trabalhe em cima dele. A minha imagem ela vai sair e vocês vão ter acesso à minha tela a partir de agora. Beleza? Vamos lá, Gabi, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Aqui. Neste momento, vocês vão deixar de ter a minha imagem e vão passar a ver a minha tela, tá, galera? Depois eu abro para a imagem e abro para vocês também, não se preocupem. Pronto. E aí, galerinha, estão vendo a tela? Já tem acesso à minha tela? Sim, sim, sim. Massa, maravilha. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês um material. Em cima dele a gente vai destrinchando tipos de argumento e pessoal, tem alguém com o microfone ligado, tá dando interferência. Eu peço que desliguem, tá? Para que a gente não tenha ruídos desnecessários. Pronto.
Pronto. A partir desse momento eu vou expor para vocês, para todos vocês, um material sobre tipos de argumento e como montar um projeto de texto na competência 3. Né? Então eu vou trazer para vocês, traçar para vocês alguns planos de elaboração de argumento, bem como de projeto de texto. Projeto esse que se faz necessário para que vocês atinjam a nota máxima na competência 3. Então vamos lá. Todos estão vendo aí o PowerPoint? Sim? Todos têm acesso? Mais uma vez, preciso da confirmação. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Massa, show de bola. Vamos lá. O áudio tá ok? Estão ouvindo tranquilo? Sim, sim, sim. Massa. Vamos lá, galera. Então, vamos lá. Os tipos de argumentos e a competência 3. Nós vamos trabalhar em cima dessas especificidades hoje. Então, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de argumentos que podem ser usados na dissertação argumentativa de cada um, bem como qual é a relação desses argumentos com a competência 3, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu não estou trazendo limites, pessoal, não estou limitando os tipos de argumentos que vocês podem utilizar. Pelo contrário, né, eu estou trazendo algumas opções. Existem vários outros. Né? Por que eu trouxe esses 5 tipos? Porque eles são os mais comuns dentro do desenvolvimento, eles são os mais fáceis de serem reproduzidos, e eles são, sem sombra de dúvida, aqueles que mais despertam um olhar positivo do avaliador. Então, existem outros tipos de argumento, outros tipos de argumentação, mas esses outros tipos, essas outras argumentações, não necessariamente são bem vistas ou são bem avaliadas, tá? Repito, existem outros tipos de argumentos, mas esses são aqueles que mais chamam a atenção do avaliador. E isso é necessário, isso é de suma importância para que a redação ela tenha, de fato, uma pontuação positiva. Lembrem-se, pessoal, o texto ele precisa ser coerente, ele precisa ser consistente, mas ele precisa ser carismático. O texto precisa agradar o avaliador, o texto precisa fazer com que esse avaliador fique curioso quanto ao seu conteúdo, fique curioso quanto à sua disposição argumentativa. Então vamos lá. Topicalizando um a um, eu vou trabalhar cada um deles de maneira isolada. Primeiro nós temos o argumento de autoridade, que como o próprio nome já especifica, ocorre quando há a presença de um texto de uma autoridade específica que entende e que trabalha o tema. Então entram aí sociólogos, filósofos, todo o repertório que nós costumamos rotineiramente chamar de repertório sociocultural. É o argumento de autoridade, aquele mais bem visto para o repertório sociocultural, tá certo? Além do repertório de autoridade, além do argumento de autoridade. Muito bem. Além do argumento de autoridade, nós temos também o argumento de exemplificação, que acontece quando nós traçamos exemplos, conteúdos práticos para o texto. Né? É a chamada citação prática, ou a citação através de exemplos. Argumentos de provas concretas, quando nós trazemos provas irrefutáveis, incontestáveis, sobre o que nós dispomos na proposição da tese. Argumento de princípio ou crença pessoal, é também chamado argumento por senso comum. Né? Eu vou fazer uma ressalva sobre esse argumento depois para cada um de vocês, beleza? Além disso, a argumentação por causa e consequência, tá? Que ocorre todas as vezes em que nós trazemos a disposição argumentativa visando a análise da causa do problema e, posteriormente, de suas consequências. Esse é, sem sombra de dúvidas, o mais usado por grande parte de vocês. Né? Não só de vocês, pessoal. Não é só o aluno promundo que opta pelo uso do argumento de causa e consequência. Esse é um uso muito presente, muito comum em todos aqueles que vão concorrer ao Enem, em todos aqueles que fazem a redação, a dissertação argumentativa proposta pelo Enem. Por quê?
Porque ele é, sem sombra de dúvidas, o jogo fácil. É aquele que não traz problemas e que tem quase sempre um resultado positivo no final. Por quê? Porque a partir dessa concepção de analisar causa e consequência, eu faço com que o texto apresente uma unidade, né? Eu faço com que o meu desenvolvimento necessariamente dialogue com a introdução. Beleza? Isso ficou muito bem claro? Sim? Passados esses pontos iniciais, alguma dúvida, galera? Pronto, Rafael. Vou explicar já já como é que ele difere, tá certo? Quando eu trabalhá-lo especificamente, eu mostro a diferença do prova concreta para exemplificação. Maravilha? Alguma outra dúvida, galerinha? Sim? Posso passar? Massa! Vamos lá. Bom, chegamos no argumento de autoridade. Todos vocês conseguem visualizar? Sim? Todos ok? Maravilha. Mais uma vez, retomando, né? Recapitulando. Quando acontece o argumento de autoridade? Quando todos nós somos capazes de discursar sobre a tese, de discursar sobre o problema proposto na tese, e a partir desse discurso trazemos um teórico que concorde ou que discorde da nossa posição. Primeira dica, pessoal. Dica do Will. Dica boa. Dica gostosinha. Evitem repertórios teóricos que discordem do que vocês estão apontando. Por quê? Joguem o jogo mais fácil. Busquem o caminho mais simples. É muito mais fácil trazer teóricos que concordem com você do que teóricos que discordem, para você posteriormente ter de fazer uma contra-argumentação sobre o teórico e colocá-lo em xeque. Percebam, vocês vão ter, se buscarem um teórico que seja oposto ao que vocês estão trabalhando, vocês vão ter que vão ter que colocar em xeque essa frase balizada, essa frase de alguém que é entendedor do tema, que quase sempre tem uma formação superior à do candidato, ou superior à sua, e que tem um know-how muito maior, tá certo? Como eu disse, Rafinha, desvirtuar o pensamento não é tão interessante para a dissertação proposta pelo Enem, porque demanda tempo e demanda uma construção de contra-argumentação muito complexa. Então, sempre busquem argumentos teóricos que dialoguem com o que você aborda, tá certo? Que concordem com o que você aborda. É um crime inafiançável trabalhar um repertório de autoridade que não concorde com você? Não é um crime. Mas para fazê-lo, você vai precisar de mais espaço, de mais texto e, consequentemente, de uma complexidade argumentativa maior. Vamos, por exemplo, olhem só. No livro didático supracitado, os personagens que praticam boas ações, a detalhe, né? Esse texto ele foi tirado basicamente do tema de desafios para o combate ao preconceito racial no Brasil, ou para o preconceito ao racismo no Brasil. Vejam só, tá? No livro didático supracitado, ou seja, ele traz um livro na introdução e retoma no seu desenvolvimento, lembrando que os tipos de argumento são indubitavelmente recursos usados para o desenvolvimento. Por que para o desenvolvimento, professor? Porque na introdução você não argumenta, você apenas apresenta. Lembrem-se, o projeto de texto pede 3 elementos básicos: introdução, apresentação de tema e tese. Desenvolvimento, disposição de argumentos. É aqui que o argumento é apresentado, discutido, analisado. Conclusão, proposta de intervenção. Então, quando vocês pensarem em tipos de argumento, os tipos de argumento eles são vistos, eles são propostos no desenvolvimento e não na introdução. Lembrando que a introdução apenas apresenta tema, tese. Ela não vai discutir, não vai trazer argumentos sobre a tese. Esses argumentos vêm de maneira contumaz no desenvolvimento. Massa? Maravilha. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Ingrid, alguma dúvida? Maravilha. Show, 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 show. Voltando, hein, galera? Então vamos lá. No didático supracitado, os personagens ou as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras. Portanto, traz uma representação racista, pois, segundo o antropólogo
Cambegile Munanga, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são preconceituosas. E aí nós adentramos, nós chegamos, nós tocamos no ponto chave, que é, conseguem me ver, pessoal? Sim? Que é no ponto chave. A disposição de argumentos traz o repertório de autoridade, desculpa, pessoal, alguns probleminhas técnicos. Traz o repertório de autoridade para concordar com o argumento. Então, o avaliado, o produtor, traz o teórico, traz a citação em questão, dialogando com a sua argumentação e não contra-argumentando, não trazendo oposição. Mais uma vez, né, eu respondo aqui a pergunta do Rafinha. Professor, é impraticável, é insustentável usar uma contra-argumentação, desvirtuar o pensamento do teórico é positivo? Não. Não para a dissertação argumentativa proposta pelo Enem. Por quê? Mais uma vez, porque a dissertação proposta pelo Enem, ela é, sem sombra de dúvidas, formatada de maneira muito curta. É um texto muito curto. E vai faltar espaço e até tempo para pensar em contra-argumentar. Então, a proposta mais fácil, mais simples e que dá mais certo, Rafa, é trazer seu repertório de maneira a dialogar com a argumentação e não contra-argumentá-lo. Então, optem por repertórios socioculturais, por repertórios de autoridade, por argumentos de autoridade que concordem com a linha geral. Professor, eu mesmo assim quero argumentar, eu quero contra-argumentar. Posso? Pode, mas saiba que se não bem feito, você vai quebrar a unidade textual e vai fazer com que o seu projeto de texto fique comprometido, porque o que pode acontecer é você não ter a perspectiva de retomar o ponto inicial e não trazer uma relação coesiva entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza? Mais alguma dúvida, galerinha? Deixa eu ver lá. Vamos ver aqui esse chat. Massa, maravilha. Respondo sua pergunta sobre diferenças entre prova concreta e exemplificação já já, tá, Rafinha? Vamos lá. Voltando para o material, galera, ó. Saindo do argumento de autoridade, mas antes, olha só, eu preciso que vocês vejam isso aqui, né? O que é que a citação traz como vantagem para o texto? Eu achei esse infográfico que me chamou bastante atenção, porque ele, de fato, analisa de maneira muito assertiva quais as vantagens da citação. Primeiro, né, a citação ela traz para o seu texto um prestígio, já que você é capaz de, com a citação, mostrar para o seu avaliador que você tem repertório, que você tem leitura. Segundo, ele reforça o efeito de verdade. E aí eu quebro e contesto a pergunta Na verdade, eu não quebro e contesto, mas eu respondo de maneira negativa a pergunta do Rafinha, do Rafa. Rafa perguntou se desvirtuar é interessante. Não necessariamente. Evite desvirtuar a citação, evite fazer esse tipo de contra-argumentação, porque quando você traz uma citação teórica e a quebra e a coloca como inverdade, como falsa, como falha, como inconsistente, você cria para o texto uma quebra coesiva e coerência, e uma quebra de coerência também. Porque percebam, como é que eu estou trazendo um teórico, eu estou trazendo uma citação teórica, eu estou trazendo um argumento de autoridade, sendo que esse argumento não dialoga com o que eu estou expondo. Tá? Terceiro, ele evidencia a habilidade de estabelecer relações entre conexões, ou seja, eu consigo, né, relações entre reflexões, eu consigo usar o meu texto, eu consigo fazer do meu texto um coro perante o repertório trazido. Então, notem, o repertório faz com que o que eu ponho na minha argumentação tenha um know-how, tenha um alicerce, tenha uma abordagem anterior. O meu argumento não é mais apenas meu, ele passa a ser meu e passa a ser apoiado por citações e por repertório de outros, de outrem, de autores abalizados, de autores que tenham conhecimento e bagagem superiores ao meu. Percebem? Essa é a importância
do uso da citação, do uso do argumento de autoridade. Massa? A partir disso, nós chegamos no outro tipo de argumento, no outro tipo de argumentação, que é o argumento por exemplificação, tá? E aí nós vamos trazer esse exemplo para mostrar a partir dele, Rafa, para você, a posteriori, qual a diferença de exemplificação e prova prática. Vamos lá. Olha lá. Vejam os exemplos de muitas experiências positivas. Jundiaí, São Paulo. Campinas, São Paulo. São Caetano do Sul, São Paulo. Campina Grande, Paraíba. Sistematicamente ignoradas pela grande imprensa. Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de só noticiar fatos negativos. Após ler esse trecho, eu faço uma pergunta para vocês, que é a seguinte: para que servem esses exemplos? Esses exemplos são usados pelo autor para quê? E aí, galerinha? Vou voltar para o texto, olha lá, mais uma vez. Vejam os exemplos de muitas experiências positivas. Jundiaí, São Paulo, Campinas, São Paulo, São Caetano do Sul, São Paulo, Campina Grande, Paraíba, etc. Sistematicamente ignoradas pela grande imprensa. Por quê? Porque não fazem parte dos centros urbanos, né? Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência dominante na grande imprensa do Brasil de só noticiar fatos negativos. Esse trecho ele se refere às reduções de violência, do gráfico de violência nessas cidades, né, que tiveram reduções recordes no ano de 2019. Notem, o que é feito aqui? O avaliador traz exemplos para sustentar a sua tese. Muito bem, Zé. Ganhar ponto no tópico de exemplificação. Maravilha. Como funciona a exemplificação? Basicamente, eu trago um exemplo prático, ou seja, um exemplo vivenciado, visto, revisto, comprovado da minha realidade, da realidade que eu proponho na argumentação. Então, eu trago exemplo para comprovar o argumento. Percebem? Na exemplificação, Rafa, o exemplo serve como prova. O exemplo é prova. E a partir desse exemplo, eu sustento o meu argumento. Então perceba, ele não trouxe Jundiaí, ele não trouxe as outros municípios, São Caetano do Sul, Campinas ou Campina Grande. Ele não trouxe para argumentar. Não, esses municípios citados não são argumento dele. Esses municípios citados são a comprovação do argumento. Então, qual é a base para o uso de exemplos, para o uso de exemplificações, de um argumento por exemplificação? O argumento por exemplificação serve como defesa de um argumento pré-existente. Então, primeiro eu abordo o meu argumento, por fim, eu fecho com exemplo. Esse exemplo, ele apenas ratifica, apenas confirma o que eu propus na minha argumentação. Qual é a falha dele? E aí eu preciso que vocês sejam muito bem assertivos quanto a isso. Eu preciso que vocês entendam isso. O argumento por exemplificação só funciona se esse exemplo casa bem, se defende bem e se não pode ser contestado. Por isso, de certa forma, quase sempre, as exemplificações são vagas, porque é muito relativo, né? O uso de exemplos ele é relativo demais, porque ele parte do individual, de uma análise do avaliado, do produtor de texto, daquele que produz, para o geral. Perceba que quando eu trago um exemplo, esse exemplo pode funcionar apenas para mim, e não necessariamente para todos aqueles que têm o problema, ou que sofrem do problema, ou que entendem o problema apresentado na tese. Percebem? Sim? Então, notem, quando optarem por exemplificações, façam o uso delas se e apenas se esses exemplos forem incontestáveis e refutáveis. Tá? Trazendo como exemplo aquela própria discussão proposta no debate com o professor Kleber, pessoal. Lembram do Obamacare, que o próprio Rafa citou, e que nós discutimos sobre depois? O Obamacare ele não serve, por exemplo, como um exemplo irrefutável. Né? Falar sobre democratização da saúde pública, por exemplo, nos Estados Unidos, e citar o Obamacare, não necessariamente Obamacare eu vou ter ganhos na minha argumentação. Por quê? Porque a própria efetividade do Obamacare é contestável, uma vez que ele teve em suas proposições e tem, né, em todo o debate sobre saúde pública nos estados, problemas.
falhas. Então, notem, argumentar por exemplificação só funciona, só acontece, só cabe quando e somente quando esse exemplo é inegável, é irrefutável, é consistente e não é apenas peculiar, específico do avaliado, né? Ele tem de partir do geral para o específico e não do específico para o geral. Massa, maravilha. Dúvidas, galera? Posso passar? Muito bem. Vamos lá. Próximo tipo de argumento, cara. Né? Lembrando, esses são apenas alguns tipos, não todos, mas esses são os mais usados. E eu quis trazer ponto a ponto, né? Argumento, tipo de argumento a tipo de argumento, para que vocês entendam os melhores usos em cada um deles. O próximo é o argumento por prova concreta. Vamos lá. E para esse argumento eu não trouxe um texto apenas digitado, eu trouxe uma tirinha, para que a partir dessa tirinha a gente entenda a diferença da prova concreta para a exemplificação. Perfeito? Vamos lá. Temos a tirinha aí, né, da turma da Mônica, e vamos para ela. Chico Bento pergunta para a professora, né? Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz lição de casa hoje. Olha só. Chegamos aqui num pressuposto, hein? Percebam. Nessa tirinha, nós temos o uso da prova concreta. Por quê? Ela basicamente funciona como o oposto da exemplificação, Rafinha. E aí eu já respondo sua pergunta. No argumento por prova concreta, galera, eu primeiro trago a prova para depois argumentar. Ela é exatamente o oposto da exemplificação. Na exemplificação, eu trago o primeiro argumento e, a partir de exemplos, tento comprovar esses argumentos. No uso de prova concreta, eu primeiro trago uma prova irrefutável do problema para, a partir disso, argumentar. Notem que quando o Chico Bento traz em sua pergunta o questionamento para a professora sobre a possibilidade de um castigo, ele quer, a partir da resposta da professora, a confirmação de não ser castigado. Então, a partir do momento em que ela dá o ok e diz que ele não vai ser castigado, ele simplesmente argumenta. Ele simplesmente traz o ponto de argumentação. Ele traz o ponto de discussão. Então, notem, no argumento por prova concreta, eu tenho exatamente o oposto do que é feito na exemplificação. Na prova concreta, eu primeiro cito a prova, que pode ser, por exemplo, o uso de um dado, o uso de uma fonte, o uso de uma tese, de uma representação de mestrado, de doutorado, de um dado feito por uma instituição que faz pesquisas nacional ou internacionalmente, abalizadas. Então, eu trago primeiro a prova para, a partir dela, discutir, para, a partir dela, argumentar. Percebem? Sim, galera. Todos perceberam? Rafinha, resposta dada, filho. Ok? Show de bola? Maravilha. Notem, o argumento por prova concreta é infinitamente mais concreto do que o argumento por exemplificação. Por quê? Porque eu já trago a prova de cara, de início. E essa prova é irrefutável. Ela é uma prova que de fato é concreta, né? E que não vai fazer com que o meu argumento seja quebrado. Então, notem, se optarem pelo uso da exemplificação ou da prova concreta, façam uso da última. Usem a prova concreta, porque ela, sem sombra de dúvidas, é mais consistente, já que já baliza a sua argumentação antes mesmo dela aparecer. Perfeito? Maravilha? Show. Chegamos, galerinha, no nosso próximo tipo de argumento, né? Nosso próximo tipo de argumento, que é basicamente o argumento de princípio, ou o que nós também conhecemos tão bem como repertório pessoal, né? O famoso senso comum. Ai, pô, o senso comum, mas o senso comum, eu não vou perder com o senso comum porque ele é comum? Não necessariamente. Notem, por mais teórico que o seu texto seja, em algum momento você vai trazer, de fato, o argumento do senso comum.
você vai trazer alguma base de argumentação que é comum a outros. E aí, é justamente nesse ponto que é presente a importância de outros tipos de argumentação. O argumento por senso comum, ele não necessariamente é bom, é benéfico para todo o texto. Ele funciona, e muito bem, quando apoiado a outro tipo de argumento mais técnico, como o argumento por prova concreta, o argumento de autoridade, o argumento feito com uma alusão histórica que comprove o meu senso comum, tá certo? Então, professor, eu não vou usar senso comum, eu não quero usar senso comum. Teoricamente, isso é impossível, porque em algum momento você vai trazer para a sua argumentação algo que é comum a outros que pensem de acordo com o que você trabalha. O pulo do gato, a grande sacada é atrelar senso comum à teoria. Atrelar senso comum a provas concretas, a alusão histórica, a citação ao argumento de autoridade. Percebem? Então, vejam essa charge aqui. Olha só, que interessante. Ela, de maneira bem eficaz, representa o que nós entendemos como senso comum, né? Olha lá. Por que ficar aí fora? Aqui dentro é tão mais quentinho. De fato, notem. Aqui eu tenho você, olha, garotinhos, você aqui, isolado, sozinho. E aqui eu tenho outros que concordam com você, mas que não podem ser engolidos, e nem você pode ser engolido apenas pelo senso comum. Então, a grande dica do tio aqui, a grande dica do Will, é a seguinte: o senso comum só funciona bem quando atrelado, quando posto com outros tipos de argumentos mais técnicos, como, mais uma vez, aquela citação interessante, né, aquele repertório de autoridade interessante, aquela prova concreta, irrefutável, irrevogável, incorruptível, e a alusão histórica quando bem feita. Tá? Maravilha, galera. Eu não vou me ater muito a ele, porque eu quero, de fato, fechar com outra parte, que é o projeto de texto. Então, vamos prosseguir. Próximo tipo de argumento, esse é o que vocês mais usam, né? É o que nós mais usamos de maneira geral, que é a argumentação traçada com causa e consequência. E aí, um ponto-chave, galera, para todos vocês, que é o seguinte: o uso de argumentos por causa e consequência só funcionam bem quando pelo menos as causas são trazidas na introdução. E é esse pulo, essa conexão, essa coesão entre introdução, e desenvolvimento que vai fazer o seu projeto ser bem sucedido, tá? Então notem, vamos como exemplo aqui, um exemplo básico, tá? Ao se desesperar num questionamento em São Paulo daqueles que o automóvel não se move nem quando o sinal está verde, o indivíduo deve saber que por trás de sua irritação, desculpem pessoal, vou abrir isso aqui, por trás de sua irritação crônica e cotidiana está uma monumental ignorância histórica. São Paulo só chegou a esse caos porque um seleto grupo de dirigentes decidiu, no início do século, olha só a causa aqui, galera, ó, que não deveríamos ter metrô. Como cresce dia a dia o número de veículos, a tendência é piorar ainda mais o congestionamento, o que leva técnicos a preverem como inevitável a implantação de perigos. Notem, aqui eu tenho causa e aqui, posteriormente, eu tenho consequência. Então, notem, o argumento por causa e consequência é o que vocês já fazem, o que vocês já usam tão bem, né? Trazer causas, lembrem-se, 2 causas, né? Uma para cada desenvolvimento. Esse é o número bom, esse é o número interessante, esse é o número gostoso, galera. Não passem disso. Por quê? Porque cada causa, quando citada, precisa ser trabalhada e precisa ser atrelada a uma consequência. E se eu cito muitas causas, qual é, consequentemente, o meu resultado? Eu não vou ter texto suficiente, eu não vou ter tempo suficiente, eu não vou ter linhas suficientes para trabalhar cada uma delas. Beleza? Dúvidas, galera, até então? Tranquilo? O áudio tá bom? Estão conseguindo todos me ouvir? Massa, hein? Saímos, de fato, né, do uso de causa e consequências, saímos desse tipo de argumento para o que, de fato, a competência 3 analisa, galera. E eu vou passar rapidinho, por isso que eu quero mostrar para vocês o que um projeto de texto bem consistente traz como resultado. Né? Quando um projeto de texto é feito de maneira consistente, o resultado é positivo. Eu vou mostrar isso com uma redação nota 1000 avaliada no passado, tá certo? Então vamos lá.
Primeiro, se faz necessário entender o que a competência 3 analisa. E aí é bem fácil, né? Aquela velha numeração interessante, né? A competência ela vai basicamente, a competência 3 ela vai basicamente analisar como você seleciona, relaciona, organiza ou interpreta informações em defesa de um ponto de vista. Então, é a partir da competência 3 que eu mostro para o meu avaliador como eu fui capaz de selecionar meu argumento, de relacioná-lo à minha tese, de organizar esse argumento temporalmente e de interpretar informações que tornam o meu argumento consistente. Tudo isso para defender um ponto de vista, para fazer o meu ponto de vista ser coeso e coerente. Beleza, galera? Então vamos lá. Entendido sobre quais pontos são avaliados pela competência 3, chegamos, de fato, a o que fazer para chegar ao nível 5 nessa competência. Né? Quais são as ações que você, enquanto avaliado, que você, enquanto produtor, que você, enquanto aluno, precisa fazer para chegar ao nível máximo dessa competência? Então, a cartilha ela é bem específica e ela diz o seguinte, ó. Se faz necessário para atingir nível 5, apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto pelo certame, de forma consistente e organizada, configurando com isso a autoria. E aí eu faço uma ressalva muito boa, muito interessante sobre essa concepção de autoria, tá? Em defesa de um ponto de vista. E que ressalva é essa? Até 2018, pessoal, o certame, ele preconizava o uso de argumentos autorais apenas e desprivilegiava argumentos de senso comum, argumentos de princípio, né, através do uso de repertório pessoal. Em 2019 isso mudou. Por quê? Porque o argumento de senso comum, o argumento de princípio, o argumento usando o repertório pessoal, ele não é mais tão criminalizado ou tão desprivilegiado pelo certame. A partir desse momento, a partir de 2019, houve um acréscimo nessa configuração de autoria. Por quê? Passa a ser autoral também o texto que apresenta um projeto. Então, eu posso ter autoria não necessariamente trazendo argumentos inovadores, não necessariamente trazendo argumentos fora da casinha, não necessariamente trazendo argumentos que sejam extremamente novos, mas eu posso ter nível 5 na competência 3 se eu for capaz de montar um projeto de texto consistente. Se eu for capaz, de fato, de montar um texto em que as três partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, dialoguem. Se eu consigo fazer isso, se eu consigo usar essas três partes coesas e coerentes, eu posso ter um projeto de texto. E eu vou mostrar a vocês mais adiante como esse projeto de texto é tão simples e fácil de ser feito. Beleza? Mais uma vez eu ressalvo aqui, né, faço uma ressalva que já foi feita nas nossas aulas presenciais, pessoal, sobre a importância de usar do rascunho de maneira consistente. Ou melhor, usar o rascunho de maneira consistente. O rascunho é de suma importância para vocês, mas um rascunho bem feito. Um rascunho que não faça você perder tempo. E para isso, eu vou trazer um exemplo de projeto de texto bem elaborado mais adiante. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, entre os presentes? Todos ok? Nenhuma dúvida? Deixa eu ver esse chat aqui. Ficou claro, minha querida? Fernandinho, tá ouvindo bem? Winston, tudo bem? Maravilha. Vamos lá. Vamos para esse projeto de texto, hein? Simbora. Bom, o que é que eu preciso ter, né? Desculpa, voltando aqui. O que é que eu preciso ter, de fato, para que o projeto de texto funcione bem e que eu consiga atingir nível máximo na competência 3? Primeiro, eu preciso de um projeto de texto estratégico, em que as três partes do texto fiquem muito bem claras. Então, eu preciso que a introdução apresente de maneira consistente tema, tese e proposição dessa tese, através de uma seleção de causas ou fatores. Um desenvolvimento que
retome os fatos, que retome as informações e que ponha as opiniões em todo o texto. Ou seja, eu preciso de um desenvolvimento que, basicamente, mesmo sendo redundante, eu preciso fazer esse uso. Eu preciso de um desenvolvimento, mais uma vez, sendo redundante, que desenvolva. Eu preciso de um desenvolvimento que trabalhe o que eu apresentei na introdução. E, por fim, eu preciso de um projeto que traga a minha conclusão apresentando a proposta de intervenção bem elaborada com os elementos válidos, com os 5 elementos válidos que nós vamos ver adiante. Professor, eu não posso errar no meu projeto de texto? Pode, contanto que esses deslizes, contanto que essas falhas, elas sejam pontuais, né? Eu posso ter um pequeno erro de abordagem no meu desenvolvimento, mas essa abordagem ela pode ser embrionária, ela não pode ser inexistente. Por exemplo, eu trago 2 causas, uma para cada desenvolvimento, e abordo sobre essas causas possíveis consequências. Né? Então, para cada causa eu trago uma consequência. Né? Vamos tomar como exemplo o uso do SUS, né? A importância do SUS para saúde pública no Brasil, né? Tomando como exemplo a dissertação que eu propus para vocês na última aula. Se eu trago que uma das causas do problema ou dos problemas que o SUS apresenta para atender aos seus pacientes, se eu trago como causa a superlotação, se eu trago como causa a falta de gerência, eu tenho que trazer como consequências para a falta de gerência, para a falta de gerenciamento e para a superlotação, por exemplo, um atendimento que não traz qualidade, um atendimento que não evita problemas posteriores, que muitas das vezes cria reincidência, porque o paciente ele volta a usar o SUS de maneira reincidente porque não foi bem atendido, ou porque teve o seu atendimento atrasado, ou porque o atendimento foi feito de maneira muito rápida, já que faltam profissionais no sistema público. Então percebam, eu preciso citar as causas, elas têm de ser consistentes, mas um pequeno deslize pode acontecer na representação das consequências. Né? Eu posso não trabalhar uma das consequências de maneira totalmente consistente. Isso é possível. Agora, o que eu não posso fazer, o que impede a nota máxima na competência 3? Quando eu cito causa, quando eu cito consequências, mas eu não trabalho as consequências que eu citei. Ou quando eu não trabalho a causa que eu citei. Se você faz isso, o seu nível, de fato, cai do 5 para o 4, você perde aí 40 pontos. Beleza? Maravilha. Maravilha, Winston. Que bom. Maravilha. Show de bola. Passamos aqui então, para um exemplo de projeto de texto para a gente fechar, né, uma dissertação 1000, para nós analisarmos o seu projeto e ver todos esses pontos, todos esses apontamentos que eu trouxe até então no texto, em loco. Tá? Vamos lá. Primeiro, eu fiz umas marcações aqui bem interessantes, eu preciso ratificar, eu preciso confirmar cada uma delas. Olhem só, tá? Tema, tese, e aí percebam que essa tese ela foi proposta pelo avaliador. Vou mostrar isso na leitura, mas eu já quero deixar isso bem claro. Essa tese ela foi proposta pelo avaliado com a relação de causa e consequência. E aí é interessante porque ele vai trabalhar, olha só, a causa 1 com argumento de autoridade, trazendo esse argumento de autoridade como uma prova concreta. Então, olha só, ele traz a autoridade, ele traz um dado, ele traz uma citação e usa como prova concreta. Por quê? Porque ele vai ratificar, confirmar a partir dessa prova seu argumento posterior. Né? E a partir disso, traz consequência. Já na causa 2, argumento de prova concreta, ou com prova concreta, e as consequências através de uma contra-argumentação. Mais uma vez, vai retomar a tese na introdução, na conclusão, e fazê-la com todos os elementos válidos. Vamos lá, olhem só. No dia 8 de julho de 1896, acontecia a primeira exibição de cinema no Brasil. Lembrando, mais uma vez, esse texto alcançou nota máxima de acordo com os parâmetros usados em 2019, tá? Na cidade do Rio de Janeiro, então, no evento, apenas a elite carioca estava presente. Afinal, os ingressos eram caros. Olha só. Por que só a elite estava? Porque os ingressos eram caros. Ou seja, essa é a primeira causa. Notem só. Né? Ele traz uma alusão histórica, né? Ele traz uma introdução por alusão histórica,
muito bem posta, muito bem empregada, e já traz a causa aqui do problema. A primeira causa é, os ingressos eram caros, e isso impedia a população mais carente de acessar o cinema. Trazendo para o contexto atual, olha só, se eu trago a alusão histórica, eu preciso analisá-la perante a modernidade, eu preciso analisá-la perante a contemporaneidade. E para isso, eu preciso fazer esse apontamento, né, histórico, esse apontamento temporal. Primeiro se ter passado, para posteriormente, no período seguinte, trazer a atualidade. Então, trazendo para o contexto atual, nota-se que pouco mudou em relação à acessibilidade das demais classes sociais a esse espaço cultural. Notem, o tema está aí. Então, ele aborda o tema totalmente aqui, ó, ao dizer que a acessibilidade do público carente é comprometida para o cinema. Por que cinema? Porque ele entende o cinema como espaço cultural e não apenas como sala, como elemento físico. Percebe-se também, olha só, segunda causa, pessoal. Notem, ele opta por trazer duas causas na introdução para trabalhar cada uma delas em um desenvolvimento. Então vamos lá. Percebe-se também a inadaptabilidade das salas de cinema para pessoas surdas, cegas ou autistas, sendo assim mais uma vez excludente. Mais uma vez, ratifica a exclusão do cinema, trazendo a não adaptação às necessidades especiais. Por fim, fecha, né, com aquela frase emblemática. O cinema é uma rica ferramenta cultural, portanto, sua democratização é necessária e passível de debate social. Percebam, fechou o tema na introdução, trouxe o tema na introdução, trouxe causas a serem abordadas no desenvolvimento, trouxe. Então, percebam, né, aquele feijão com arroz básico, e que dá muito certo, né? Alusão histórica, porque o tema é um tema que cabe a alusão histórica, uma vez que é um problema não apenas odierno, não apenas atual, não apenas da atualidade, mas é um problema que funciona também com a relação histórica. Então, traz para a alusão, né, associa com a atualidade, propõe causa, propõe frase que aborda tema. Tá? Ele fez o feijão com arroz muito bem feito e que funcionou muito bem. Vamos agora para o desenvolvimento. Olha só. Em 2012, o Índice de Preços ao Consumidor divulgou que, em um ano, o preço dos ingressos para as sessões subiu tanto que superou a inflação do período. Olha só como ele foi malandro aqui, né? Positivamente falando. Já traz, de início, no período inicial, a causa 1. E trazendo essa causa 1 na atualidade, não mais atrelando-a ao passado. O passado ficou na introdução, o passado ficou com a alusão. Então, olha lá, é bem taxativo. Primeiro período, ele já traz o problema. Qual é o problema? Qual é a causa? A principal causa, ou a primeira causa, os altos preços cobrados pelos ingressos. O que já era evidente acabou sendo ainda mais acentuado, pois cada vez menos as classes sociais mais baixas puderam frequentar o espaço dos cinemas. Ratifica, a partir de um senso comum, o que foi proposto com um argumento de autoridade. Tal fato, olha a consequência aqui, galera, ó, denota a elitização do consumo, a cultura nesse local, e uma das consequências é a perpetuação da segregação. Ou seja, o que ele está dizendo? Quando eu tenho preços caros, quando eu tenho ingressos caros, eu impeço as classes menos abastadas, eu impeço as classes mais dependentes de assistencialismo social ou classes que não têm poder de compra alto de acessar ao cinema. No terceiro parágrafo, no seu segundo desenvolvimento, ele vai fazer um processo muito parecido, né? Trazendo a causa 2 com uma prova concreta. Então vamos lá. Além disso, olha só, um interparagrafal funcionando muito bem, conectando o terceiro desenvolvimento, aliás, o segundo desenvolvimento, o terceiro parágrafo ao segundo. Notem, o além disso aqui, galera, garante para os desenvolvimentos 1 e 2 uma coesão, uma vez que ele retoma o que foi dito, trazendo, adicionando um novo à parte, um novo ponto, um novo apontamento. Então, além disso, fones com audiodescrição para os cegos, legenda para surdos e alterações de som e iluminação nas salas para atender as particularidades de convívios de pessoas no espectro autista são algumas das adaptações necessárias para que esse público seja capaz de acessar os cinemas. Olha lá, trouxe uma prova concreta de acessibilidade
E prova essa que vai ser refutada mais adiante, hein? Olhem. Essas ações inclusivas não são, olha a refutação aqui, pessoal, ó. Porém, a realidade, o que revela uma forma clara de descaso com as pessoas que possuem deficiências sensoriais e fere-se dessa forma a cidadania dessas pessoas. Notem aqui a consequência através da contra-argumentação. Por fim, na conclusão, temos aí os 5 elementos válidos, muito bem postos, né? Ele retoma a tese com a finalidade, e a finalidade detalhada, o que já garante 2 elementos válidos. Após isso, ele traz o agente, a ação e o modo meio. Então, notem, conclui-se dessa forma que medidas são necessárias para a democratização do acesso ao cinema, como forma de diminuição de desigualdades sociais, no que diz respeito à apropriação de espaços culturais e garantia de direitos. Para isso, deve haver parceria entre governo e empresas privadas, agente, pessoal, para ampliar os recursos que promovam o acesso à ação. Por exemplo, por meio do Vale Cultura, modo meio. Além disso, e aí ele já traz uma segunda intervenção menos detalhada. O que é que eu trago como fechamento aqui? Percebam, o texto, pessoal, o texto basicamente se constrói a partir de tudo que nós já viemos trabalhando em nossas aulas. Percebam, como projetou o texto, como o texto foi projetado? A partir de uma relação básica entre as 3 partes da proposição, da dissertação argumentativa, onde, na introdução, eu trouxe, ou melhor, o candidato trouxe tema, tese e frase de fechamento, bem construídas, bem montadas e numa relação básica de causa e consequência, com uma alusão histórica e uma associação à atualidade. Desenvolvimento com basicamente a análise de cada causa e suas consequências, e conclusão com fechamento, retomando a tese e trabalhando todos os elementos válidos. Percebam, isso é projetar texto, pessoal. A partir do momento em que vocês fazem essa projeção, o texto de vocês é, sem sombra de dúvidas, elevado ao nível 5 na competência 3. E por que eu trago a competência 3 com esse destaque para hoje, para a aula de hoje? Porque ela tem sido um grande calcanhar de Aquiles para os avaliados, para os produtores de texto, né? Com a facilidade nas competências 2 e 5, houve uma depreciação de notas na competência 3. É justamente por isso que eu estou trazendo esses apontamentos. Ficou muito claro? Sim? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida, galerinha? Dúvidas? Maravilha. Agora eu quero que vocês abram o vídeo de vocês e o áudio. Eu quero que vocês se vejam, tá? Quero que vocês interajam. Esses 2 ou 3 minutos finais são para nossa interação. Eu também estou com saudade, então eu quero vê-los, eu quero ouvi-los, tá? Ó, Filipão não quer falar comigo não, é? Olha só, Luana também não, tá feia. Que feia. Ninguém quer, não. Ninguém quer, né? Ah, então não estão sentindo É, falta, né? Não estão com saudade do tio. sente falta pra quê? Olha só, eu... Fernandão, tá tímido, Zenon. Ô, ficou claro, galera? Fácil. Dúvidas? A partir do que eu propus, tá? Jesus, tem gente em pijama ainda. Então não abre esse vídeo não, menina. Olha só, a partir do que eu propus, eu vou deixar mais uma vez, ainda esta semana, um material adicional lá no Google Classroom, na sala de aula. Nossa saudade já, viu? Matei um pouquinho da tua voz, dessa linda voz, né? Olha só, além disso, eu vou deixar também todo esse material trabalhado hoje, tá? Então vocês vão ter esse material feito em PowerPoint por mim e alguns materiais adicionais, bem como uma produção de argumentos. Então, para essa semana, vocês não vão ter de fato uma dissertação, vocês vão ter apenas a proposição de uma atividade que visa a produção de argumentos, certo? Nas próximas semanas, nós teremos alguns materiais com produto textual visando a atender a demanda e visando a atender temas posteriores trabalhados pelos outros professores também. Eu quero montar, junto à equipe, um trabalho conjunto de temas
atrelado às aulas que os outros professores estão ministrando. Beleza? Mais alguma dúvida, galerinha? Sim, sim, sim? Não, não, não? Nada, Fernandão. A minha voz perto da tua, cara. É. A tua é outro nível. Diga aí, Winston. Qual a dúvida? Gabi! Maravilha, tudo ok? Bom, eu encerro por hora esta aula, galera. Que bom, né? Fomos precisos e cirúrgicos no horário. Não consegui, não precisei me estender. Ah, perguntinha aí do Winston, vamos lá. Como que eu posso melhorar meu detalhamento na conclusão? Cara, existem várias possibilidades para você detalhar bem a sua conclusão. A, a maneira mais fácil, contudo, é detalhar o agente. Por quê? É muito difícil detalhar a ação, porque quando você faz o uso do detalhamento na ação, quase sempre esse detalhamento é confundido pelo avaliador como modo. Ou pior, confundido por você na hora da produção como modo meio para ação. Então, a melhor dica que eu dou é a seguinte: detalhe bem o seu agente. Detalhar o agente é o caminho mais simples. E percebam que é justamente o detalhamento que pega. Se eu pegar os textos de vocês e colocar para amostra, vocês vão perceber que quase sempre vocês fecham agente, fecham ação, fecham modo meio, fecham finalidade, que é o mais simples, né? Simplesmente é confirmar o tema e confirmar o problema, e confirmar a resolução desse problema, mas vocês não têm fechado o detalhamento. Então, a primeira dica, a grande dica sobre detalhamento é opte, né, faça a opção, crie a opção, tenha a opção de detalhar o agente, porque é mais fácil. Então, todos os detalhes possíveis sobre o agente. Né? Que agente social é esse? É de grande, média ou extrema importância? Ele é um agente apenas social ou é um agente político? Ele vai fazer ação atrelado a outro agente ou um agente secundário? Se sim, qual é a relação desse agente secundário com o agente principal? Então, detalhar o agente é o caminho mais fácil. O exemplo dado, ele traz um detalhamento na finalidade. É possível também, mas é menos consistente para avaliados, para produtores que têm menos experiência. Então, o caminho mais simples é agente, detalhamento de agente, ação, modo meio, finalidade. Gabi, essa redação que eu propus no debate com o Kleber, eu coloquei como prerrogativa a entrega depois do retorno, tá? Os materiais adicionais, os materiais que eu vou postar após essa aula, não, esses eu vou precisar que vocês entreguem via Google Sala de Aula, tá? Até porque eu tenho alguns formulários, então eu tenho algumas atividades que são feitas inicialmente quando vocês abrem o material, tá? Então vocês não vão precisar produzir textualmente. Todas as produções a partir de agora vão ser entregues no Google Sala de Aula, tá? A produção feita para o Kleber, na aula feita em conjunto com o Kleber, essa eu quero apenas presencialmente. Até porque vocês tiveram material adicional do Kleber, então eu quero que vocês também produzam esse material e que ele sirva como repertório para suas produções. Beleza? Vai demorar por quê, Zenon? Não entendi. Por quê? Demoraria. Tirei essa dúvida. Por que demoraria para você entregar no sala de aula? Ah, sim. Para entregarmos a redação na sala. Entendi agora, desculpa. Eu entendi que era no Google Sala de Aula. Bom, cara, não dá para fazer projeções, né? A gente precisa primeiro esperar esse período inicial passar e a partir dele ver quais são as orientações do Estado, né, do governo do Estado. Até agora, nós não temos orientações, até porque não há um consenso federal sobre as ações. Cada Estado está tomando de maneira unidivisível e única ações específicas para cada contexto, tá? Então não necessariamente haverá extensão desse prazo de quarentena aqui no estado. A gente vai precisar primeiro esperar o direcionamento do governo do estado
para a partir disso tomar ações. De qualquer forma, trabalhamos com os prazos dados. Então, até o presente momento, foram apenas 15 dias. Não havendo progressão desse período, havendo uma ampliação desse período, eu vou reorientá-lo sobre a entrega e aí sim eu posso permitir a entrega lá no Google Sala de Aula. Mas nós não podemos trabalhar com CIS, nós não podemos trabalhar com as condições. Precisamos trabalhar com fatos concretos. E o que eu tenho de concreto é, o período de paralisação é de apenas 15 dias, entende? Cara, Winston, não é complicado passar essa opinião agora, até porque a minha função social aqui é acalmá-los. É dizer o seguinte, que tudo vai depender de como nós respeitemos esse período de quarentena, né? O próprio ministro da Saúde deixou muito bem claro ontem que o respeito à quarentena é que vai, de fato, dar o resultado específico e o resultado desejado, tá? Então, dizer se esse período vai ser estendido ou não, eu não tenho como dizer isso agora. O que eu tenho como assertivo para dizer é respeitem o período de quarentena, respeitem esse período de reclusão, é, saiam o mínimo possível, não saiam se puderem. Havendo a necessidade de fato de ir a uma ação emergencial, como a um supermercado, como a um hospital ou a uma clínica veterinária, façam isso da maneira mais cuidadosa possível, né? Evitem contato físico, lavem as mãos rotineiramente, lavem bem as mãos, alimentem-se bem, muito bem, Fernando, hidratem-se bem e durmam bem, tá? Foi provado mediante algumas pesquisas que a melatonina ela tem um efeito positivo no processo até de imunização e de recuperação daqueles que têm o Covid. Então, de fato, hidratar-se, alimentar-se, dormir bem, ter todos os cuidados básicos com a higiene, de fato, são os pontos que vão fazer a gente passar por essa crise da maneira menos traumática possível, tá? Maravilha. Usem álcool em gel, gente. Lavem as mãos. Muito bem, Samara. Por favor. Eu vou fazer só uma ressalvazinha, viu, Sami? É o oposto. Lave primeiro bem as mãos e depois passe o álcool gel, tá? O álcool gel já foi comprovado mediante estudos que ele só tem efetividade quando as mãos elas estão de fato desinfetadas. Então, lavem bem as mãos para depois, né, o uso do álcool gel. E não façam, ó, isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Evitem ao máximo, com as mãos sujas, tocar em seus rostos. Né? Lavem bem as mãos, depois o álcool gel, né? E evitem sair de casa. Evitem mesmo. Essas são as orientações passadas pela própria OMS, pelo nosso ministério, e que eu simplesmente replico aqui. Beleza, galera? Foi maravilhoso passar essa manhã com vocês. Estou ansioso pela próxima, tá certo? Eu encerro aqui este nosso encontro via Hangout Meet e desejo para todos vocês muita saúde, muita paz de espírito. Eu desejo que vocês estejam muito bem orientados e que passemos por esse grave período de saúde pública da maneira mais calma, tranquila e consistente possível. Tá certo? Forte abraço. Não vejo a hora de vê-los pessoalmente. Eu estou com saudade de todos. E não vejo a hora, né, enquanto essa paralisação não deixa de fato de ocorrer, não vejo a hora do nosso próximo encontro, via Hangout Meet. Tá certo? Vou encerrar agora, tá, galerinha? Pronto, vamos lá, deixa só. Aquele abraço, galera.
Para a apresentação. Pronto. Valeu, Ian. Valeu, chefe. Vitória. Tchau. Aquele abraço. Como é que eu faço para parar de gravar?